Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Curiosidades Bíblicas, tá bom? Hoje trazendo mais um vídeo de certa forma polêmico e nós vamos trazer algumas informações a respeito desse vídeo, cujo nome desse vídeo é Casamento e Bíblia. Nós sabemos que há uma grande disserção, né, entre esse tema, porque o que é um casamento? A palavra casamento significa uma união voluntária entre duas pessoas, nas condições de consentimento, sancionado pelo decreto, de modo que se estabeleça uma família legítima. Mas não tem só, no caso, o casamento, existe também a união estável. O que é uma união estável? Uma união estável trata-se de uma situação de fato informal, que não altera o estado civil do casal, ou seja, as pessoas que fazem uma união estável, por lei, elas não são casadas. Assina apenas um termo ali. E se não houver uma prova disso, a pessoa continua solteira, né? É apenas uma declaração falsa. Isso é uma união estável. E nós sabemos que hoje em dia está complicado. Pessoalmente, você vê várias pessoas falar, porque a moda hoje é juntar os trapos. Eu vou me juntar com a nega. É a frase mundana, tá? Vou me juntar com a nega, nós vamos juntar os trapos. Vamos ver o que vai dar. Se der certo, maravilha. Se não der certo, ela vai para um canto e eu vou para minha. Porque o negócio hoje é amigado com fé, casado é. Muitas pessoas não querem mais se casar. Aí eu pergunto para você, o que a Bíblia vai nos falar a respeito disso? Eu quero ler aqui um texto para você, que se conta no livro de Marcos, capítulo de número 10, a partir do verso 7 até o verso 9. E na Bíblia vai estar escrito desse jeito: Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher. E com a mulher os dois serão uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, não separe o homem. Aqui nós já podemos apontar algumas dificuldades de hoje. Primeiro, então deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua esposa. O que está acontecendo muito hoje em dia? A pessoa casa e quer morar nas casas dos pais. Seja do noivo, seja do homem ou seja da mulher. Vai dar problema. Porque são raros os casos que a sogra se dá com a nora ou vice-versa. E isso acaba tendo uma confusão porque não segue o padrão da Bíblia. Primeiro, se eu estou casando, quem casa quer casa. Então como que eu vou casar com uma pessoa e vou morar dentro da casa dos meus pais? Vai dar rolo, vai dar briga. Mas, canal Curiosidades Bíblicas, eu faço isso, moro com os meus pais e com a minha esposa e não dá briga. Glória a Deus por isso. Mas, oxalá que isso acontecesse com todos os casais, mas não é assim. Então a Bíblia manda: o camarada que casou com a mulher, pega ela, aluga uma casa, arruma um serviço, faz tudo certinho e vai viver a tua vida, meu amigo. A partir do momento que você se casa, a sua esposa se torna a sua família principal. A sua família de sangue é a sua família, respeite, ame. Mas a sua família a partir de agora é a sua esposa. E a palavra de Deus ainda vai dizer: olha, o que Deus uniu não separe o homem. Porque hoje está um negócio de casar hoje e amanhã querer se separar. Depois, mais para frente, eu vou gravar um vídeo a respeito disso aqui. Por que estão se separando muito hoje em dia? Então nós precisamos entender que casamento é uma coisa séria e necessária. Aí você pode se perguntar mais curiosidades bíblicas. Me diga dentro da Bíblia, onde que está na Bíblia que precisa se casar? Que precisa colocar uma aliança no dedo e pagar no governo para você casar no civil, depois de ter que pagar um monte de coisa para fazer uma cerimônia de casamento. Onde está isso dentro da Bíblia? Porque quando você olha para a Bíblia, você vê que vão arranjar uma esposa para o filho de Isaac, aliás, para o filho de Abraão, que é Isaac, vão trazer ali sua Rebeca, e ele simplesmente vai entrar dentro do quarto e vai ter relação com a mulher, e a partir daquele momento a mulher se torna sua esposa, correto? Então, onde que fala na Bíblia a respeito de casamento? A respeito que a pessoa tem que casar? Onde está isso? Nós vamos ler um texto
Porque a Bíblia, ela não vai especificar isso. Mas fala-se de um dote que tinha naquele tempo quando a pessoa ia casar. Tinha que ter um dote. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar sobre um texto que se encontra no livro de Romanos, capítulo de número 13. Romanos, capítulo de número 13, versículo 1 e versículo 2. Romanos capítulo 13, versículo 1 e versículo 2. Eu estou repetindo várias vezes porque isso aqui é muito importante. Olha só o que diz o texto. Todo homem seja sujeito às autoridades superior. Porque não há autoridade que não proceda de Deus. E se as autoridades que existem foram por ele instituídas. De maneira que aquele que se opõe às autoridades resiste também à ordem de Deus. E os que não obedecem às autoridades atrai para si mesmo condenação. Olha que palavra poderosa da parte de Deus. Apesar de que a Bíblia não fala que é obrigatório você colocar a aliança no dedo e pagar um casamento, a Bíblia vai dizer que Deus instituiu as autoridades sobre a terra. Então, se existe polícia, se existe delegado, advogado, se existe ministro da defesa, se existe o presidente, se existe tudo que é política, foi permissão de Deus. E essas autoridades instituíram o casamento. A pessoa tem que se casar. Então, se a Bíblia diz que as autoridades foram instituídas por Deus, e as autoridades instituídas por Deus instituíram o casamento, se você não se casar, você está descumprindo uma ordem das autoridades, que está descumprindo uma ordem de Deus que instituiu as autoridades, e também vai estar, claro, dizendo não ao próprio Deus, porque foi Deus que instituiu tudo isso. Ou seja, você está atraindo sobre si uma maldade. Você está atraindo sobre si condenação. Então, meu querido, minha querida, casamento é sim de Deus. Casamento está dentro da Bíblia. Então, nós podemos entender uma coisa. A Bíblia diz, se vê que vai abraçar, case. Porque casamento é uma aliança de Deus. Que Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser. E juntos fazemos a diferença.